Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos vídeos dos nossos casos reais de assistência técnica. Hoje trazemos-vos um Audi A3, geração 8V, com código motor DGTE, um motor 1600 TDI, e comigo, à semelhança do que já temos feito aí anteriormente, tenho o meu colega Artur Silva, Olá a todos. que nos vai falar, Artur, sobre este código da avaria P20EE, baixa eficiência do sistema de redução catalítica, Exatamente. vulgarmente AdBlue. Mas se calhar antes de nós começarmos propriamente com a avaria propriamente dita, se calhar faríamos aqui uma introdução àquilo que é o sistema AdBlue, sistema de redução catalítica seletiva, porque se calhar tens sentido o mesmo em algumas formações, sobretudo quando falamos de despoluição. Tal e qual. Há sempre algumas confusões do que é o AdBlue. Os vários sistemas que vamos encontrando Tal e qual. no tubo de escape, ao fim e ao cabo, dos carros mais recentes hoje, norma Euro 6 em diante. Sim, é um bocadinho por aí. E à semelhança daquilo que nós temos feito, o objetivo aqui é trazer um caso, não é dar a real da solução. avaria, não é dar a solução, Uma situação real. é andar à volta da avaria e aproveitar esta pequena avaria para nós também falarmos aqui um bocadinho sobre o tema. Tá? Já sabem que não é, solução, não é problema-solução, é sim problema, ok, agora vamos arquitetar aqui o nosso diagnóstico, o que é que nós devemos fazer durante o diagnóstico para chegarmos a uma possível solução. Exatamente. Relembrando, e desde logo que caso encontrem no vosso, na vossa oficina um P20EE como código motor DGTE, tal e qual como a gente aqui tem nestas motorizações Volkswagen, não apliquem diretamente aquilo que nós vamos aqui fazer, porque poderemos estar presente outra causa qualquer. Okay? Isto de salvaguardar esse aspecto, porque já temos tido aí alguns comentários em relação a isso. Aquilo que nós vamos passando aqui não é concretamente o cenário que vocês podem encontrar na oficina, pese embora os códigos de erro que sejam disputados possam ser os mesmos. Okay? Sim, o importante é isso, como dizes bem, não é darmos a solução, até porque para este código pode haver 500 soluções, aqui é um bocadinho mais adicionarmos, ao fim e ao cabo, alguns controles, alguns testes que podem ser feitos também para diagnosticar se de facto tem um componente avariado ou se de facto aquele componente está em condições e avançam no vosso diagnóstico. Portanto, uma vez mais, nós estamos aqui a dizer que a solução é sempre esta, pode eventualmente ser este o caso, mas pode ser também outros componentes envolvidos, porque o sistema SR, e como mais à frente também vamos explicar, envolve aqui uma grande panóplia de componentes que todos estes podem, em alguma altura, também apresentar uma anomalia. Então, se calhar, passávamos aqui à nossa apresentação, e só para nós nos situarmos e para voltar a referir, Audi A3, geração 8V, motor 1600 TDI, código motor DGTE, com um cenário real, um P20EE, eficiência baixa do sistema SE. Artur, mas antes disso, explicávamos o que é concretamente o AdBlue, o SR. Sim, ao fim e ao cabo, quando falamos no sistema, no sistema SR, no seu todo, na prática estamos a dizer, estamos a afirmar que esta viatura vai dispor no seu sistema de escape, para além do filtro de partículas que nós já conhecemos habitualmente e do catalisador convencional e de todas as EGRs, concretamente neste carro até vamos ter duas EGRs, uma para alta pressão, outra para baixa pressão, que também funcionam ambas para fazer o tratamento do NOx. No entanto, e por questões de emissões regulamentadas, houve a necessidade de incrementar mais um sistema para fazer o tratamento dos gases NOx. Este sistema, então, surge com o nome de SR, traduzindo, será o sistema de redução catalítica seletiva. Ao fim e ao cabo, este sistema para trabalhar não vai apenas necessitar de todo o hardware que está instalado, a nível de sensores, atuadores, injetor, catalisador, tem aqui uma pequena particularidade que vai necessitar então de ter um fluido, ou seja, muitas das vezes nós conhecemos-lo como AdBlue, mas este em algumas máquinas pode-vos aparecer como reagente do sistema de escape, ureia, entre vários nomes. Na prática é sempre a mesma coisa, não esquecendo que o AdBlue é a marca que patenteou o desenvolvimento desta substância e não indica especificamente que é o fluido que lá estamos a colocar. O nome mais correto será então um fluido de redução catalítica seletiva. Normalmente é por aí que em algumas máquinas também vai aparecendo o nome. E tal e qual como o nome diz, sistema de redução catalítica seletiva, significa que estamos aqui presente ou perante um componente catalisador, não é? Exatamente. O nome não dá que enganar, e que, lá está, muitas das vezes gera aqui a confusão qual é o filtro de partículas. Qual é que é o catalisador e qual é que é o filtro de partículas? Tocaste aí num aspecto importante, pese embora se trate de um catalisador, neste caso em específico não estamos a falar num catalisador de oxidação, como temos em qualquer modelo diesel atual,
temos logo à saída do nosso turbocompressor, temos um catalisador, este sim de oxidação, porque vamos necessitar do aumento de temperatura que este catalisador vai fazer para ajudar o filtro de partículas a desempenhar as suas funções de regeneração. No entanto, quando falamos no sistema SCR e AdBlue, não estamos a falar nesta tecnologia. Podem, eventualmente, encontrar em alguns veículos no nosso mercado filtros de partículas que necessitam de trabalhar com eólios. Mais concretamente é conhecido no grupo PSA e todas as marcas que utilizam essas motorizações também vão trabalhar com este aditivo, este eólice. Este sim é para fazer o trabalho de ajuda à regeneração. Não tem a ver com o sistema SCR. O sistema SCR é um sistema completamente diferente. Se for mais fácil de percebermos, significa que todos os gases de escape que já passaram no meu catalisador de oxidação, no meu filtro de partículas e que já vão a caminho da saída de escape, vão agora atravessar por um outro catalisador, neste caso o catalisador de redução seletiva, e neste catalisador sim é que vai ser injetado o nosso fluido de escape, o AdBlue, para fazer então aqui a redução do NOx e transformá-lo em substâncias menos agressivas para o meio ambiente e para o ser humano, ao fim e ao cabo. Ou seja, na prática, na linha de escape, acabamos por ter 3 elementos Exatamente. de pós-tratamento, chamada pós-tratamento de gases de escape. Cada um deles a fazer a sua função. A sua função, tal e qual. E volto a sublinhar, o sistema SCR e AdBlue em nada tem a ver com o filtro de partículas. Pode, eventualmente, em alguns carros, e este é o caso de um deles, em que no mesmo bloco de tratamento de gases de escape, se assim quisermos chamar. Na mesma peça, Na mesma peça, exatamente, estão lá então colocados os 3 componentes: catalisador de oxidação, filtro de partículas e catalisador de SCR. Em alguns modelos, vai depender um pouco também da estratégia que o fabricante faz, este catalisador está à parte, é separado do filtro de partículas. Uma vez mais, são componentes completamente distintos para tratar substâncias distintas e em nada têm a ver o funcionamento um do outro. Não diretamente, indiretamente, obviamente, o mau funcionamento de um pode influenciar o mau funcionamento do outro. Mas isso é casos muito específicos. Então, recapitulando, Arthur, AdBlue, ou o agente redutor, se quisermos, correto. até porque é o mais correto. O nome mais correto. AdBlue, ou agente redutor, sistema de redução catalítica seletiva. Ponto. Acabou. Eólis, filtro de partículas. Estamos a falar de duas coisas completamente diferentes, com contaminantes completamente diferentes. E que podemos ter os dois no mesmo carro. No mesmo carro, exatamente. Podemos ter, citando algumas marcas, o grupo PSA, o grupo Volvo, por exemplo, podem eventualmente encontrar em motorizações que são transversais a ambas as marcas, em que vão ter um filtro de partículas que tem que recorrer a esta substância eólis, este aditivo do filtro de partículas, que normalmente vai ter ali uma duração aproximada de 120, 130 mil km, obviamente vai depender muito da utilização do carro, e pode também trazer o sistema SCR, que vai recorrer então à adição de outra substância, neste caso o AdBlue, o fluido de redução catalítica, e este, por norma, também vai depender um pouco da utilização do carro, mas alguns entre 15 mil km, 20 mil km, será normalmente a autonomia máxima para este aditivo. Tudo isto são valores que são influenciados pelo tipo de condução que o carro vai ter. Isso era muito característico nos 1600 de última geração. Nos BHY e RAZs traziam quer o eólis, quer o SCR, e depois na passagem para os 1500 HDIs. E às vezes aparecia a luz da varia a dizer nível baixo de aditivo e agora não se sabia qual é que era. Qual é que é o aditivo? É uma questão depois de ver, de facto, e ver os nomes concretos e qual é o sistema que estava a dar à avaria e fazer o abastecimento do sistema em causa. E agora que tocas nessa questão do baixo nível de aditivo, e levando concretamente agora aqui, vamos deixar o eólis porque não é o tema de hoje. Falaste em nível de aditivo, concretamente aqui no agente redutor, no AdBlue, chamemos-lhe assim, a gente chama-lhe na gíria o AdBlue, mas sabemos do que estamos a falar. Há também aqui uma limitação de utilização do sistema, neste caso da motorização, caso o agente redutor esteja no mínimo, ou então, por simplesmente, já tenha escutado. Exatamente. Ou seja, a grosso modo, vai também depender um pouco da tecnologia que cada fabricante vai pôr embarcada nos seus veículos. Normalmente, e por questões de custos de produção, não existe uma forma do condutor verificar o nível. Ou seja, o carro tem o depósito abastecido, vai andando, este reagente, este AdBlue, vai-se gastando com a utilização da viatura, portanto, é suscetível de, ao fim de alguns quilómetros, ele pedir o reabastecimento. Caso não exista um nivelador, um sensor de nível, um indicador de nível, o condutor vai ser então alertado que ao fim de 2.400 km o carro vai ser impossível de colocar em funcionamento e esse valor tendencialmente vai reduzir até chegar até zero. Resta afirmar aqui que o carro não se vai desligar, portanto o carro não vai parar em andamento. No entanto, quando for o carro desligado, já não vai ser possível fazer o rearranque do motor, tendo em conta que a estratégia que foi adotada a nível eletrónico é o carro não pode circular com o depósito vazio,
porque vai estar a funcionar fora das emissões para o qual foi homologado. Portanto, foi a estratégia que o fabricante arranjou aqui de prevenir que estes carros não vão circular fora das suas emissões para o qual estão homologados. No entanto, uma vez mais, o carro não se desliga em andamento, vai a ter esta característica. Em algumas situações, pode o condutor, por menus, seja no painel de instrumentos, seja no computador de bordo, consultar qual é o nível efetivo do aditivo que está no depósito. E vai verificar que está prestes a chegar ao nível mínimo, estes 2.400 km, e pode fazer então o reabastecimento. Na verdade, não se trata de um aditivo que carece que o carro vá à oficina fazê-lo, peço embora muitos clientes optam por ir à oficina fazer o reabastecimento. Hoje em dia, e se tivermos um pouco mais de atenção, também já vamos vendo em algumas estações de serviço, principalmente em autoestradas, já estas estão também munidas de postos de abastecimento da AdBlue, onde o condutor pode fazer então o abastecimento. Portanto, na realidade, trata-se de uma operação que agora, à semelhança de como pomos combustível no nosso carro, fazemos também agora o abastecimento do AdBlue. O próprio utilizador poderá fazê-lo. Tal e qual. Ainda há aqui uma situação, e como foi falado, o carro não se desliga em andamento. No entanto, se o carro for conduzido durante uma distância relativamente grande, imaginando que fazemos uma viagem de autoestrada com a autonomia da AdBlue 0 km e numa viagem de 100 ou 200 km, se eu não parar o carro entretanto, não há qualquer problema. No entanto, quando este carro chegar à oficina, vai apresentar aqui uma panóplia de avarias. Na prática serão falsas avarias, entre uma delas pode aparecer o P20E. Na prática o carro andou a funcionar com o aditivo, sem aditivo, e o sistema não funcionou, portanto não houve aqui um tratamento de NOx. Pode eventualmente ser uma das consequências da fraca eficiência do sistema ECR, o depósito ter andado vazio. Portanto, também há que verificar aqui as condições a quando foi este código gravado, quando a unidade reconheceu este código, qual era de facto as condições em que o carro estava a ser conduzido e se de facto tinha ou não tinha AdBlue. Portanto, não podemos partir logo aqui para uma questão de substituir componentes, quando às vezes pode ser só tão simples como abastecer o depósito. Sim, até porque aqui em termos de códigos de erro, e conforme aparece aqui neste slide, este é um sistema que pode disputar muitos códigos de avaria, de naturezas diferentes, sim. E que muitas das vezes podem ser dúbios, podem ter alguma dificuldade de interpretação. Os mais habituais acabam por ser estes que aparecem aqui no slide. Sim, são estes que aparecem aí, sendo que logo à cabeça aquele que é mais comum e mais conhecido pelas oficinas é o P20E. Na prática, este P20E podemos afirmar que é um bocadinho também à imagem de outros códigos de avaria que aparecem. Aliás, inclusive até já fizemos sobre um código do P0420, do catalisador, que na prática não podemos condenar logo o catalisador sem antes verificar tudo o que está para trás. E aqui é a mesma situação. Eu tenho que confirmar tudo o que está envolvido no meu sistema SCR para comprovar de facto que esta eficiência é provocada por um mau funcionamento, por a falta deste AdBlue ou realmente por um catalisador, o que for, ou uma sonda, um sensor que está ali mal. Não esquecendo, para o sistema SCR funcionar, vamos ter vários componentes embarcados, entre sondas, atuadores, o próprio depósito, o próprio fluido, a qualidade deste fluido, tudo isto vai estar diretamente associado à eficácia deste sistema de tratamento. E no fundo acaba por ser aqui um bocadinho o objetivo deste vídeo é andar à volta deste controle que a gente pode e deve fazer no sistema SCR, ou no chamado sistema AdBlue. Um dos quais começa logo por controlar a qualidade do próprio agente do exatamente. E que muitas das vezes prega aí partidas ao pessoal, não é? Nem mais. Até porque, se formos a ver, há carros que na sua eletrónica, na sua estratégia, está associado ao depósito um sensor de qualidade. Ou seja, a unidade de gestão consegue saber em tempo real o que é que está dentro do depósito e qual é a qualidade deste fluido que lá está dentro. Não esquecendo que para ser AdBlue vai ter que cumprir aqui com umas normas de concentrações, tipicamente são 32,5% da sua composição é de ureia, o restante será de água desmineralizada. Obviamente, se o meu carro não tiver um sensor de qualidade e eu abastecer o depósito com água, o carro vai inerentemente pegar, porque há um sensor de nível que detecta qualquer coisa lá dentro e o carro fará o arranque. No entanto, eu pulverizar a AdBlue dentro do meu sistema de escape terá um determinado impacto no tratamento dos gases de escape. Se eu pulverizar a água, apenas e só vai ser outro impacto. E aqui as sondas vão estar a monitorizar ou não a eficiência do meu catalisador SCR, que na prática, estando a trabalhar apenas com uma injeção de água, não vai fazer absolutamente nada e vai então condenar aqui o meu sistema. Portanto, eu não devo pôr de parte que quando estou a diagnosticar o meu sistema SCR, este sistema depende de um fluido externo que pode ser viciado. Como tal, eu devo sempre também comprovar se de facto aquilo que está no depósito é AdBlue e se é de qualidade.
E muitas das vezes surgem até problemas na qualidade do AdBlue pelo próprio armazenamento. Estamos a Exatamente. falar aqui de uma Outra, concentração outra, bem específica sim, sim, e sim. vamos supor que nós temos uma embalagem de, sei lá, 20 litros, não Fizemos um interessa, abastecimento a um carro, fizemos um abastecimento, sobrou. O que é que acontece, o que é que acontece a essa concentração? Inevitavelmente vai ser alterada. vai alterar, Se nem estiver mais. durante muito tempo. Nem mais. Aqui, Ou se estiver seja, muito tempo. significa que se eu tiver esta embalagem aberta, vai agora, o volume que estava ocupado com líquido vai estar agora ocupado com ar, esse ar vai conter umidade, que por sua vez vai então alterar estas características. E vou deixar de ter então o AdBlue de 32,5% e esse valor será tendencialmente menor. O mesmo acontece se eventualmente eu tiver uma embalagem que está armazenada destapada, o que vai acontecer será que então vai existir a evaporação desta água que faz parte do AdBlue. Dando-se uma evaporação de água, automaticamente vai haver uma maior concentração também de ureia. Portanto, estes 32,5 têm tendência a aumentar. Normalmente, se fugir aqui muito de uma margem e é relativamente pequena, à volta de 0,5, 0,7% que a unidade tem aqui a sensibilidade de medir, vai então começar aqui a disputar códigos de avaria. Não esquecendo que nem todos os carros, infelizmente, têm a capacidade de ter este sensor instalado e que na máquina de diagnóstico está esse valor para nós confirmarmos. No entanto, se isso não existir, há formas de o fazer. E mesmo que tenha, não podemos colocar completamente de parte Exatamente, uma avaria a veracidade da leitura desse componente. como Né? qualquer sensor. Da mesma forma que a sensor de probabilidade de haver temperatura cristalização nos outros componentes, o próprio sensor de qualidade, embora à partida esteja menos sujeito a este tipo de contaminação, mas não há poderá nada sempre melhor existir. que confrontar esta leitura do meu sensor com uma leitura feita num dispositivo que me comprove de facto se o que lá está é AdBlue ou não é AdBlue e se a sua concentração está adulterada ou não. E Sim. curiosamente é um teste bastante simples, Com uma uma ferramenta básica, que serve já agora, entre outras coisas, também para verificarem o anticongelante do vosso motor. Também é um teste que podem fazer nas vossas oficinas, portanto, não esquecendo, não é só olhar para a cor do anticongelante, é de facto confirmar que aquilo que lá está dentro é anticongelante de boa qualidade. Se é anticongelante ou água cor-de-rosa, não é? Água atingida, exatamente. Para fazer a medição, utilizamos a conhecida ferramenta refratómetro, que já, entre outras verificações, dá para também verificar a quantidade de glicol presente no anticongelante, assim como a concentração do eletrólito numa bateria, para confirmar se de facto a bateria está carregada ou não está. Hoje em dia já não é uma operação que vamos fazer, mas é um dos potenciais desta ferramenta. Hoje em dia já nem temos acesso. Hoje em dia já nem temos acesso. Quem sabia trabalhar com aquelas antigas pipetas de ver um eletrólito, na realidade este dispositivo faz a mesma coisa. Tal e qual. Tal e qual. Ou seja, a verificação é muito simples, passa por levantar o visor que o dispositivo tem e colocarmos sobre a lente uma pequena quantidade da amostra de AdBlue retirada do depósito do carro. Fechamos a tampa e, olhando contra a luz, vamos ter que então obter uma imagem semelhante àquela que vocês estão a ver agora na tela. Portanto, se repararem, no canto superior direito vão ter então ali a escala que vos refere o AdBlue e tem a separação da linha branca para a azul vai bater sensivelmente próxima dos 32,5. Não esquecem uma vez mais que há aqui uma pequena margem de trabalho, seja para cima ou para baixo. Na realidade podemos assumir até 32% é um valor plausível, até 33% é um valor plausível, mais do que isso a unidade vai reconhecer então como uma anomalia. Sim, não devemos focar essencialmente se andar ali mais décima, menos décima, 32,5, exata, tal e qual, significa que se eu vir a amostra, até mesmo na máquina de diagnóstico, está um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, obviamente, se eu vir um valor de 30, aí já não é normal, se eu vir um valor de 34 ou 35, também já não será um valor normal. Não esquecendo que há aqui uma pequena margem, até o próprio depósito também vai ficar com alguma condensação, alguma umidade dentro, mediante nós abrimos ou não, portanto também o valor vai ser aqui ligeiramente influenciado. Não esquecendo, há uma pequena margem também, não vamos aqui assumir que é uma ciência exata, ao fim e ao cabo. Ou seja, no fundo é o primeiro, chamemos componente, é o primeiro, não é componente, mas é... Muitas das vezes não é verificado e que origina a tanta substituição de componente, às vezes inclusivamente carros a fazerem atualizações de software, sem de facto, e se depois for feita a pergunta, e o que está no depósito é AdBlue, é de qualidade? Essa resposta não nos sabem dar essa resposta, porque realmente o teste não foi feito. Ou seja, houve aqui uma preocupação em ver o injetor, em ver o depósito, em ver a pressão, em ver o catalisador, em ver as sondas, tudo e mais alguma coisa, mas o teste mais simples e aquele que de facto o sistema depende para funcionar bem, muitas das vezes não é executado, não é feito. Então, neste caso, já temos o controlo do agente do motor. Já sabemos que a partir do nosso P20E não estava a ser causado
por um defeito no AdBlue, ou seja, não era por uma má qualidade da AdBlue. Neste caso em concreto, a avaria estava situada mais concretamente no injetor. Muitas das vezes vós também já apanharam aquela cristalização do injetor, e aqui é só também para frisar um pouco, às vezes o erro somos nós que podemos cometer na oficina. Situações como retiramos o injetor está cristalizado, tendencialmente limpamos o injetor e voltamos a instalar, na prática não significa que o injetor esteja em condições. E no caso, era o que acontecia aqui. Existia aqui um injetor que não tinha uma boa vedação, portanto acabou por criar alguma cristalização, tanto internamente como externamente. Aliás, creio que ali na imagem, na apresentação, vocês conseguem perceber nitidamente a cristalização que já estava a ser feita no injetor. No entanto, mesmo após a limpeza do injetor e voltar a fazer o teste, conseguimos constatar que na sua pulverização, ou seja, quando o injetor era ativado pela unidade, a pulverização não era, o leque não era aquilo que devia de ser, o que acabaria então por voltar a dar o erro. Na prática, a só limpeza não vai surtir efeito, porque internamente o próprio injetor acaba por estar com cristalização da AdBlue e vai condenar à partida o seu funcionamento. Então, se calhar, o que eu sugeria era a gente reproduzir aqui um cenário real do controle e da verificação deste injetor da AdBlue. Sim, podemos fazê-lo. Vamos levantar a viatura, até porque vamos aqui já a alguns passos para ser também mais fácil a medição e a gravação. Na prática, o que fizemos foi transportar o injetor da parte dianteira do carro aqui para a parte traseira, para ser mais fácil também as medições e as verificações. Sim, isto também para não acharem estranho agora, Tal e nós vamos qual, passar a o imagem injetor- aqui à parte de trás do carro. E o injetor está Onde é que este injetor da AdBlue? o injetor não é situado aqui, mas neste caso o injetor era situado lá à frente. O que fizemos foi transportar tanto a tubagem como a instalação elétrica aqui para o pé do depósito, também para ser mais fácil fazermos aqui as medições e não temos que andar para a frente e para trás. Então, Sim, sendo, vamos a vamos isso. levantar o carro. Só então para a gente enquadrar, estamos aqui na parte traseira do Audi A3, tanque de AdBlue com a respectiva bomba e o módulo de comando, como é óbvio. E Artur, o que é que fizemos aqui? Sim, como já dito, o que fizemos ao fim e ao cabo foi puxar o injetor aqui para a traseira, até só para também termos aqui logo o depósito ao pé, até porque também só para fazermos aqui uma ou outra medição, nada de muito complexo, mas temos o injetor aqui, na prática é o injetor do carro que foi deslocado aqui para a traseira. Este tem uma particularidade que é refrigerado por líquido anticongelante do motor. No entanto, também o carro não vai estar a trabalhar, não há problema, e depois tem a sua alimentação feita diretamente à bomba e pelo meio intercalado aqui um manómetro que no fundo vai permitir que nós façamos tanto o controle da pressão visto pelo equipamento diagnóstico, como também a pressão efetiva que está a ser lida aqui no manómetro. Não esquecendo uma vez mais, e como já dito, nada invalida que o sensor de pressão que está internamente dentro do depósito possa estar a dar uma leitura errada, e vai então também pode ser uma das causas do mau funcionamento. O sensor até pode estar a dar informação que a pressão está no valor normal, quando fisicamente a pressão que está a chegar ao injetor é abaixo daquilo que deveria de ser. E assim, para comprovarmos de facto tanto a leitura como a pressão é coerente, instalamos aqui também o manómetro. Então vamos partir para a medição. Sim. Bom, com tudo preparado, vamos fazer então a ativação do teste da pressurização do sistema, que vai fazer com que a bomba arranque e pressurize o sistema. Vamos comprovar a leitura da pressão tanto pelo nosso manómetro como pelo equipamento diagnóstico. Para isso eu vou operar aqui a máquina e dar então o input para que a bomba arranque. Vai demorar alguns segundos, que é o tempo necessário que a bomba vai levar a fazer a pressurização do sistema. Vamos aguardar aqui alguns momentos. Vamos só aguardar alguns minutos para que dê início então ao teste. Feito aqui um processo de desativação de ignição automaticamente. A qualquer momento o teste vai arrancar e vai ser audível a nossa bomba a funcionar. Aí está. Comparando o que temos agora na máquina, essencialmente próximo de 2 bares, será algo em torno do que está no nosso manómetro. A pressão tanto a subir no manómetro como na máquina de diagnóstico. Aparentemente as pressões são coerentes. E de seguida será feita então a ativação do injetor. Não sei se vai ser possível verificar.
mas a quando cada pulverização conseguimos perceber que o leque não é propriamente uniforme. Portanto, significa que há aqui algumas alturas em que existe não uma pulverização, mas um ligeiro gotejar deste injetor. O que na prática se traduz numa má mistura, ou seja, a mistura não vai ficar homogénea dentro do sistema de escape, havendo partículas mais espessas, de maiores dimensões, a flutuar dentro do escape, por sua vez não se vão conseguir misturar perfeitamente com o NOx, o que vai dar asos não só a cristalização dentro do AdBlue dentro do sistema de escape, mas assim também como uma má eficiência do sistema. Portanto, na prática, o que nós conseguimos comprovar com isto é que tanto o depósito está a gerar a pressão correta e mantém a pressão, portanto não existe aqui qualquer problema de fuga. O que está a acontecer na prática é que o injetor, ao longo do tempo de funcionamento e também com as temperaturas que vão ser causadas no sistema de escape, ele vai gradualmente perder a sua vedação. Esta vedação vai dar origem a que ocorra uma fuga de AdBlue, por algumas vezes pode também, inclusivamente, dar erros associados a pressão baixa no sistema. Aqui não era o caso, aqui traduzia-se para um erro de eficiência do sistema. Se viermos aqui para a nossa apresentação, vamos ter aqui também uma imagem onde eu vos posso mostrar aquilo que de facto estava a ocorrer. Ou seja, retirando o injetor, portanto, depois de fazermos este teste, surgiu aqui uma questão a quando da troca do injetor. No fundo, levantou-se que internamente dentro do catalisador da SCR vai existir também um componente, neste caso não é um componente que seja desmontável, no entanto também tem aqui alguma importância. Na prática não é só fazer a substituição, é verificar internamente qual é o estado do nosso catalisador, mais concretamente de um dispositivo que é conhecido muitas das vezes pelo misturador. Na prática é aquilo que vocês veem na imagem, sendo que a condição quando desmontámos o injetor deste carro era a imagem superior, portanto existia este misturador com bastante acumulação de AdBlue cristalizado, em virtude da pequena fuga que este injetor ia tendo ao longo dos tempos e pela deficiente injeção que ele fazia, originou um excesso de AdBlue acumulado em cima deste misturador, por si só acabou por cristalizar. No entanto, se caso o injetor fosse substituído, porque era o problema principal, e se não fosse feita a limpeza deste misturador, o que é que iria acontecer de seguida? Em poucos quilómetros o carro iria novamente a dar problemas, porque na prática aquele misturador, ao não estar bem limpo, não vai fazer o turbilhão, neste caso não vai criar um turbilhão que tem que existir dentro do sistema de escape para que a mistura do AdBlue pulverizado seja homogénea com os gases de escape. E na prática vai-se traduzir novamente em um curto período de tempo o surgimento de uma avaria relacionada com a ineficiência do sistema SCR. Portanto, também chama aqui a atenção, embora seja um componente que não está visível, muitas das vezes, se calhar... É até esquecido. Por parte existe aqui também esta característica, não é só tirarmos o injetor, ou seja, não vamos transformar isto naquela operação de chapa 5, tira o injetor velho, monta o novo, há que confirmar, seja com ferramentas, com uma câmara, e inserir a câmara dentro do sistema de escape e verificar de facto qual é o estado deste misturador. Se este misturador também estiver na condição em que estava neste carro, o substituir injetor não vai resolver a avaria, vai eventualmente atenuar, vai resolver num curto período, mas a longo prazo vai novamente surgir esta avaria. Assim como o próprio misturador. Em algumas marcas também vai acontecendo, já é relativamente conhecido, o próprio orifício no sistema de escape, onde o injetor fica inserido e faz a pulverização, também acaba por ficar bastante subcarregado com AdBlue cristalizado, o que impede que o fluido passe para dentro do sistema de escape. Portanto, cada caso é um caso. Aqui era meramente só mais para chamar a atenção a esta questão do misturador. Muitas das vezes, e acredito que se calhar alguns de vós nem soubessem que isto estava dentro do escape e que na prática, se isto estiver em má condição, o sistema também não vai funcionar corretamente. Ainda assim, no injetor, há alguns testes que também nós podemos fazer, testes relativamente simples, portanto, eu consigo também comprovar a nível elétrico qual é a resistência da bobina deste injetor. A resistência é relativamente transversal a quase todas as marcas. Na prática, falamos aqui de resistências entre 10 a 12 ohms, não foge muito. Muito importante também esquecer, além de fazer o controle da resistência, é muito importante medir também o isolamento. E há situações em que, de facto, a bobina até está boa, mas há um problema de um fusível que queima ou um erro qualquer associado à unidade que não ativa o injetor, porque provavelmente a bobina está encostada à carcaça do próprio injetor, estando este apertado no escape, está permanentemente à massa, e significa que vai haver aqui um curto-circuito. Portanto, não esquecer, além de fazer o controle da bobina, também medir a resistência desta bobina para o injetor. O teste de estanquicidade
Podem-no fazer por esta forma, podem-no fazer também de uma forma mais simples, pegando no próprio injetor e através de uma pistola de pressão, submeter o injetor a uma determinada pressão, mergulhá-lo dentro de água, por exemplo, e verificar se há aqui emissão de fugas, as bolhinhas, se vai fazer bolhas, o que comprova que não há vedação no injetor. Aqui, concretamente, é mesmo para chamar a atenção, a prática de limpeza do injetor não significa que ele vá resultar e que ele esteja em condições. Optem sempre por substituir o injetor, porque internamente não sabemos qual é o estado de vedação do bico do injetor. Falaste aí num aspecto importante, Artur, sobretudo como estamos a falar de um componente que está sujeito a temperaturas extremamente elevadas, que é a questão do isolamento, ou seja, Exatamente. do isolamento à massa, que há muita probabilidade, lá está, pese embora a bobina possa estar em condições ou ter Exatamente. continuidade e ter um determinado valor óhmico, ela estar danificada, encostada à carcaça e como mostraste bem, o invólucro do componente é metálico e há eventualmente essa probabilidade de haver uma falha de isolamento à massa. E muitas das vezes também é um controle que é por vezes esquecido, não é? Fazemos a medição, resistência óhmica, ok, porreiro, e acabamos por estar a passar em meio controle feito. Porque muitas vezes até acabamos por estar a passar por cima do problema. E sobretudo, e reforço a questão, estamos a trabalhar com um componente com temperatura extremamente elevada, e o que significa que a bobina pode danificar desse caso. Exatamente, portanto é uma peça, neste caso em específico, até nem tinha refrigeração, este concretamente já é bastante conhecido aí pelas oficinas, é de um Peugeot, mas este não tem refrigeração, apenas a refrigeração de ar externa do próprio injetor. Entretanto, já no caso aqui da Volkswagen, já optaram por fazer uma refrigeração com líquido, ou seja, o próprio circuito de anticongelante vai percorrer também o injetor e fazer o seu arrefecimento. Na prática, mesmo que o anticongelante vá a 90 graus, o injetor estará a uma temperatura substancialmente mais elevada, portanto será logicamente arrefecido. Não esquecer também essa questão da verificação tanto da bobina como do isolamento do injetor, para não haver aqui qualquer tipo de problema. No entanto, ainda também dentro de alguns componentes, temos também o nosso depósito. O depósito também vai englobar alguns sensores, nomeadamente o sensor de nível, sensores de temperatura, circuitos de aquecimento do próprio depósito e mesmo a tubagem que vai desde o depósito até o injetor, também habitualmente é ela percorrida por uma resistência de aquecimento. Na prática, estas resistências não vão ditar que seja uma avaria relacionada com a ineficácia do CMSR. No entanto, também só a título de curiosidade e para fazer alguns controles, vamos, por exemplo, fazer aqui o controle da medição da cabelagem que vai então envolver o tubo. No caso, temos a tubagem que vai desde o depósito para a dianteira do carro, sendo esta aqui com uma ficha que vai ser alimentada pelo depósito e vai fazer então o aquecimento da resistência. Na prática são resistências relativamente baixas, algo em torno de 3, 5 ohms no máximo, e só a título de curiosidade e também para ficar aqui em ponto assente, vamos fazer a medição desta resistência para comprovarmos. Ora, pegando na tubagem que vai uma vez mais do depósito para a dianteira para o injetor, esta é composta aqui por um conector que vai ser a resistência de aquecimento. Na prática vamos medir então a resistência que vamos encontrar nesta sonda, neste circuito, uma vez mais algo em torno de 3 a 5 ohms, no caso aqui 2.7, portanto dentro dos valores que foram ditos. Um controle pode ser feito, não significa, uma vez mais, que vai ser a origem de um código de avaria do P20E, no entanto, podem eventualmente ter alguma situação de resistências de aquecimento defeituosas. Caso seja numa tubagem, podem fazer o controle é relativamente simples, e se não estiver de acordo, obviamente terão que substituir então toda a cabelagem. Já no que diz respeito ao circuito de aquecimento do depósito, também posso eventualmente fazer o mesmo teste, neste caso acedendo à ficha do depósito. Aqui este depósito tem uma característica, não é propriamente como estamos habituados a ver no grupo PSA, em que no grupo PSA temos uma unidade montada sobre o próprio depósito e lá a única coisa que eu consigo comprovar será então a alimentação positiva, negativa e os seus sinais scan multiplexados respectivos. Aqui não é o caso, aqui a unidade de controle do sistema AD-Blue é externa, portanto está incorporada juntamente com a unidade de controle do motor, e eu aqui vou ter então os conectores que me dão origem tanto à bomba de pressurização como à bomba de refluxo do AD-Blue e assim também para o sistema de aquecimento e os sensores de nível e de temperatura e de pressão do AD-Blue, todos eles eu consigo fazer a medição aqui. A nível de valores de resistência do próprio depósito, se eu vier desconectar a ficha, eu também vou conseguir aceder aos dois conectores. Aqui, consultando o esquema elétrico, chegaríamos a essa informação. No entanto, terei os 3 cabos que são para os sensores de nível, de qualidade e de pressão, e depois os 2 cabos
com uma secção maior, serão os 2 cabos que são responsáveis por fazer o aquecimento da resistência interna do depósito. Vamos fazer a conexão de uns cabos e vamos também medir a resistência, que também não será muito desfasada da resistência que medimos no nosso tubo. Feitas as ligações ao circuito responsável do aquecimento interno do depósito, estamos a medir, neste caso, a resistência, os pinos correspondentes a esta resistência e obtemos então um valor de leitura também de aproximadamente 2 ohms. Portanto, na prática, estamos a falar de resistências de aquecimento do tipo PTC, tipicamente vão apresentar valores de resistência baixos e, consoante o aquecimento é feito, a resistência tem tendência em elevar esse valor. Então, Arthur, feitos estes controlos, e só antes da gente terminar aqui esta breve videoaula, falar só um bocadinho sobre as sondas NOx de uma forma muito resumida, até porque nós temos um vídeo já com essa medição, só dar mais aí uma chega. Sim, não alongando muito, não conseguimos fazer já agora. A título de curiosidade, estamos a falar nestes componentes. Estamos a falar numa sonda que é vendida em conjunto com o seu respectivo módulo e o vídeo que nós já temos até está para consulta será os controles que eu consigo fazer neste lado à entrada do módulo. Não esquecendo que o que está à saída do módulo para a sonda eu não consigo determinar o que quer que seja nesta cabelagem porque o fabricante também não me dá essa informação. No entanto, os controles que eu consigo fazer à entrada são controles relativamente simples, resume-se à alimentação e comunicação. No entanto, os carros tendencialmente trabalham com 2 sondas destas, designadas a sonda NOx a montante ou a sonda NOx a jusante, ou a sonda de bancada 1, sensor 1 e sonda de bancada 1, sensor 2. Cada fabricante depois também vai pôr a sua nomenclatura. No entanto, estas sondas estão lá para aferir, de facto, o funcionamento e a eficiência do nosso sistema SCR. Não esquecendo, uma vez mais, problemas relacionados com a AdBlue podem estar a incriminar. No entanto, a nível de valores, aquilo que eu devo procurar na resposta destas sondas, e não esquecendo que estas sondas, na sua grande maioria, para fazerem o arranque, a sua leitura, implicam que o carro seja conduzido, ou seja, não estamos a falar em sondas que eu em oficina as consiga pôr a fazer a medição, significa que eu de facto tenho que pôr o carro na estrada, conduzir o carro tem que fazer a pressão no depósito, tem que fazer injeções para depois a leitura ser coerente, eu ter uma leitura, uma base de dados sólida para fazer então a interpretação dos valores que estou a ver. Esse valor muitas das vezes aparece-vos em ppm. Isso, basicamente, o ppm significa que são partes por milhão, neste caso de NOx, e o valor que eu tenho que ir encontrar, se o sistema estiver a funcionar corretamente, será um valor à saída, ou seja, na sonda a jusante, um valor menor do que o valor que está a montante. Na prática, tem que ter um valor mais alto na entrada e um valor mais baixo na saída, indicando que o sistema fez o tratamento. Funcionar em condições. Tal e qual. Alguns dados, por exemplo, como veem aí na apresentação, tem ali uma sonda que está com um valor negativo, neste caso menos 0, não é um valor plausível. No limite eu consigo fazer alguns controles, indo para a estrada, numa situação em que eu vou acelerar o carro, obviamente estes valores vão ter que subir. Quando eu tiro o pé do acelerador e ponho o carro em corte de combustível, ao fim e ao cabo, estes valores têm que ir a 0. Os 2 valores têm que ir a 0. Se os 2 valores forem a 0, aparentemente as sondas estão a trabalhar corretamente. No entanto, se eu tiver aqui valores de leitura não coerentes na sonda de entrada, portanto, imaginando uma situação em que o meu valor da sonda à entrada é um valor relativamente baixo, 20 ou 30 ou 40 que seja, na saída, se eu tiver 70, eu não posso assumir que é o catalisador que está a funcionar mal, mas sim que a primeira sonda não está a ler corretamente. Portanto, também há alguns testes que eu depois posso fazer para confirmar se de facto a sonda está a ler corretamente ou não. Um teste relativamente simples que podem fazer quando as sondas já estão a fazer a sua medição, portanto já entraram na fase de aquecimento e já estão a medir. Se fizermos o desacoplar da sonda, há um teste que é relativamente simples. Se eu remover fisicamente a sonda do escape e a afastar, o valor que ela vai ter que ler será então obviamente 0. Se ela tiver esta capacidade de dar resposta, em princípio a sonda não terá qualquer tipo de problema. Pese embora existem à venda dispositivos que permitem fazer o teste da sonda. Claro que está, isto vai carecer de investimento da oficina, mas na prática será uma máquina de diagnóstico específica para sondas NOx, onde vocês fazem a conexão e essa máquina vai então simular tanto o aquecimento da sonda como a leitura e dar-vos um resultado se a sonda está em perfeitas condições ou não. Portanto, resumidamente, P20E pode ser uma grande panóplia de coisas, entre elas sondas a ler mal, um depósito que não está a fazer a pressão suficiente para a linha, fugas no meu sistema, um injetor obstruído, um injetor que está a pulverizar mal, um misturador dentro do sistema de escape que não está em condições, um fio de partículas que por sua vez danificou por algum motivo o meu catalisador SR,
pode ser aqui uma grande panóplia de situações. Como dissemos no início do vídeo, o nosso interesse aqui não é dizer-vos qual é o problema para este código de avaria. Neste caso em específico, na presença de um P20E, resumia-se a uma fuga, uma má vedação do injetor, que por si só se traduziu também a uma acumulação de AdBlue cristalizado no misturador. E se não houvesse aqui também o cuidado de termos feito essa limpeza, obviamente daqui por algum tempo o carro iria voltar com a mesma consequência. Avaria, tal e qual. Então, este foi o caso que nós vos trouxemos aqui sobre um P20EE, da eficiência baixa do sistema de SR, de redução catalítica seletiva, neste Audi A3 geração 8V, com motor 1600 TDI, motorização DGTE, e no fundo aqui, e conforme o Arthur dizia bem, e também referimos no início, a ideia não era dar-vos o problema, a solução, mas sim fazer aqui alguns testes à volta, aproveitando a avaria, fazer aqui alguns testes à volta do mesmo. Creio que ficou aqui explícito que não é difícil controlar o sistema de redução catalítica seletiva. Aqui, resumidamente, era só mesmo para vos dar o passo a passo de como é que é possível fazer um teste para verificarmos de facto que o injetor ele pode estar limpo, mas não invalida que ele esteja a pulverizar corretamente ou não. Portanto, não se esqueçam, numa situação que tem a presença de um código de avaria destes, há de facto a necessidade de desmontar fisicamente o injetor. Claro, não vão ter este trabalho que nós tivemos aqui, mas na parte inteira do carro fazer este teste e comprovar de facto qual é a quantidade injetada. Isso depois também vai depender um bocadinho de carro para carro. Neste caso em específico, no manual do reparador, dizia que um dado de volume de injeção era sensivelmente aproximadamente 5 mg por cada pulverização, ou seja, 5 ml de AdBlue pulverizado por cada ativação, e na prática eu podia também fazer esta medição e comprovar se de facto cada vez que ele era operado se libertava a quantidade exata. Aqui não foi necessário chegarmos a vias de, porque obviamente a ver pelo leque, não sei se na imagem depois se é nítida, se não, mas aqui ao vivo a pulverização deste leque era bastante notória, que havia alturas em que não pulverizava, mas deixava cair um gotejar, e estava aqui então a causa desta avaria. E da parte exterior também o injetor já apresentava aqui alguma condição de defeito. Portanto, foi de facto aqui a troca do injetor e fazer toda a limpeza inerente da sua substituição. E no fundo reforçar também aqui aquilo que nós já temos vindo a passar ao longo, quer dos nossos vídeos, quer das formações presenciais e online que vamos fazendo, é que cada vez mais nós técnicos em oficina temos que ser multifacetados. Sim. Aqui na perspectiva de trabalhar com equipamento de diagnóstico, saber utilizar muito bem o multímetro, escolher o equipamento adequado para aquilo que nós estamos a fazer, porque no fundo acabamos por fazer testes que são simples e não deixam de ser testes simples. E acredito que muitas das vezes vocês técnicos, acabam por utilizá-los, mas se calhar também acabam por passar muitas das vezes por cima dos problemas. Sim. Às vezes por ali nos esquecermos, por exemplo, falámos concretamente do isolamento à massa do injetor. E são estes pequenos controlos, e é aqui que nós devemos esmiuçar ao máximo as ferramentas que nós temos, não só a ferramenta diagnóstica, ter uma boa ferramenta, um equipamento diagnóstico é excepcional, toda a gente sabe disso hoje em dia, mas também aqui é meio mecânico, né? Mas depois falta o resto, falta o conhecimento do multímetro, falta o conhecimento do osciloscópio e sobretudo de um esquema elétrico, e depois falta o conhecimento de tudo aquilo que está à volta do sistema que nós estamos a trabalhar. Como funciona, do que é que depende para funcionar, e aqui uma vez mais também foi importante para nós trazermos e relembrarmos que o sistema SCR vai depender muito, o seu funcionamento, a qualidade do seu funcionamento vai depender muito também do tipo de aditivo do AdBlue que tem dentro do depósito, e uma vez mais é com certeza daquele componente que quase nunca ou nunca é testado ou nunca é aferida a sua qualidade. Portanto, também não deixar esse ponto de parte, e muitas das vezes pode ser por uma situação de má condição que vai dar origem à substituição de tanto componente sem necessidade, quando na prática o problema era só e apenas um AdBlue de má qualidade, por exemplo. Arthur, creio que aqui o objetivo está cumprido. Sim. Espero que tenham gostado daquilo que nós vos tivemos aqui a passar durante este pedacinho. Vão acompanhando aí o nosso canal, à semelhança do que nós já temos pedido aí nos últimos vídeos que temos feito. Temos deixado aí algum conteúdo, temos apostado bastante nos últimos meses neste conteúdo, e estamos a apostar cada vez mais nos mesmos, porque consideramos que é importante, é uma partilha de informação, e não vale a pena ter a informação só para nós, não é? Se nós temos a informação, é quase que é a nossa obrigação também passá-la para os nossos colegas que são técnicos e todos os dias enfrentam aí desafios nas suas oficinas. Fiquem atentos ao canal, nós daí muito brevemente vamos ter outro vídeo também sobre AdBlue, um outro teste, outra avaria no campo do AdBlue também, e nós sabemos que o AdBlue
é pródigo Em dar haverias. em dar haverias, e ainda bem. E ainda bem, não é? Ainda bem. Mas vamos trazer aí nos próximos dias também. Vão ficando atentos, subscrevam o canal, vão acompanhando as nossas redes sociais também vão assistir às nossas formações online e presenciais. Fica aí também o convite. Também muito brevemente começaremos a lançar sobre isto. Começaremos a lançar o calendário de formações para 2025, já estão aí algumas divulgadas, vão aparecer umas outras e também traremos aí algumas novidades neste campo das formações e das novas formações. Mais uma vez, Artur, obrigado aí pela partilha, obrigado também por assistirem, fiquem atentos e até breve. Até uma próxima.